Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39. Louvado seja o teu nome, Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 39. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Senhor Deus e Pai, Tu és o Todo-Poderoso. Eu me humilho, Pai, diante da Tua presença e te peço mais uma vez, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela venha diretamente do Teu trono para os nossos corações, Pai. Fala conosco, ó Deus, porque para isso viemos à Tua casa, para ouvir de Ti o que precisamos. Pai, nós oramos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles fazem parte do sermão profético, no sermão que o Senhor Jesus estava fazendo. E o Senhor, Ele diz, nesses versículos, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O Senhor, Ele está nos chamando a sermos vigilantes, a estarmos atentos, porque o Senhor, Ele está voltando, e isto vai acontecer a qualquer momento. Nós não podemos precisar, nós não conseguimos, nós não sabemos em que hora e dia isso vai acontecer, porque nem mesmo o Senhor Jesus, na sua passagem pela terra, Ele como Filho de Deus, como homem, Ele também não pôde saber em que hora isso iria acontecer. E o Senhor, Ele não nos mostrou para que nós não ficássemos desapercebidos, para que nós deixássemos correr, para que no momento em que está determinado para a volta do Senhor, então nós corrêssemos para nos preparar para esse encontro. Então o Senhor diz que nessa hora ninguém sabe. Então nós devemos estar atentos, nós devemos estar preparados, nós devemos sempre estar vigilantes, porque a hora que o Senhor voltar, aquele que não estiver preparado, vai ser como está escrito na Bíblia: apartai-vos, porque não vos conheço. Então, irmãos, o Senhor Jesus foi Ele mesmo quem disse estas palavras, e Ele diz que a volta dele vai ser como nos dias de Noé. Assim vai ser também a vinda do Filho do Homem. E que semelhança tem nisso aí? A semelhança entre a volta de Jesus e os tempos de Noé, a era antediluviana, era por quê? Porque o povo, eles viviam despreocupados, eles estavam tão somente focados nas coisas deste mundo, eles estavam simplesmente preocupados com as coisas materiais. A Bíblia chega a dizer que eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamentos, e até o momento em que
Noé entrou na arca. Então o povo naquela época, eles estavam preocupados simplesmente com comprar, com vender, com trabalhar, eles estavam preocupados em conquistar coisas que perecem, mas eles não estavam preocupados com a volta do Senhor. Eles estavam vivendo os dias deles como se aquele dia não fosse terminar, como se aquelas horas não fossem passar, como se eles não tivessem que prestar contas um dia a ninguém. Eles estavam vivendo tão somente de uma forma como que se não fosse haver amanhã. E, irmãos, a coisa é bem diferente disso. A coisa é diferente, porque o Senhor, Ele nos mostra que quando o povo começou a se multiplicar na terra, Ele viu que o povo estava vivendo de uma forma errada, o povo estava vivendo, a humanidade vivia tão somente fazendo aquilo que desagradava a Deus. A humanidade, ela estava vivendo no erro, vivendo no pecado, simplesmente fazendo tudo aquilo que Deus desaprova. E Deus, Ele ficou muito bravo com aquela situação. Deus, Ele chegou a dizer: eu vou extinguir, eu vou acabar com toda a vida que existe na terra. Ele falou: eu vou destruir a terra e tudo que tem fôlego dentro da terra vai ser extinto. Mas Deus, Ele olhou e Ele viu que tinha ali um homem que era justo, um homem que era íntegro, um homem que fazia a sua vontade. E esse homem se chama Noé. E Deus chamou Noé e disse para ele: Noé, faça uma arca. Irmãos, presta atenção neste chamado, olha bem, isso me chamou a atenção de uma certa forma, quando Deus disse para Noé: Noé, vem e faz uma arca. Mas Ele não disse para Noé: faça a arca do jeito que você imaginar. Não, Deus, Ele já tinha tudo preparado. Ele passou para Noé o que Ele queria que fosse feito. Ele passou para Noé as medidas. Ele passou para Noé o material que Ele queria que fosse feito. Porque aquela madeira é uma madeira que não apodrece fácil. E aquela arca ia ficar suspensa por muitos dias dentro das águas. E o Senhor mandou que ele fizesse naquela medida, porque o Senhor sabia que ele iria precisar de um espaço considerável. E Deus então passou para ele: faça a arca dessa forma. E ele fez segundo os moldes que Deus havia passado para ele. E Deus tem essa preocupação, irmãos, porque Deus passou essa medida para que pudesse caber ali Noé, a sua família e os animais que o Senhor queria que fossem separados para que continuasse a vida depois do dilúvio. E o que me chamou a atenção aqui é que Deus falou para Noé: coloca a tua família dentro da arca. E isso me leva, irmãos, a crer que muito mais, além de nós, Deus tem planos para salvar a nossa família. Deus, Ele quer salvar a nossa família e Ele quer que nós façamos assim como fez Noé. Noé demorou 120 anos para construir esta arca. E durante esses 120 anos, Noé continuou pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento, pregando a salvação, mas a humanidade estava dispersa, a humanidade não queria saber de ouvir aquilo que Noé estava falando. E as pessoas que entraram na arca com Noé foram simplesmente quem? A sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos.
E eles entraram na arca por quê, irmãos? Porque eles foram as pessoas que mais ouviram Noé falar sobre arrependimento, sobre salvação, sobre o agir de Deus. E é isto que está faltando para nós hoje, para que a nossa família também venham para a arca, que é a igreja, que é a casa de Deus. Nós precisamos também falar mais do amor de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos falar mais para os nossos, aonde nós estivermos, para os nossos familiares. Arrependa-se, não vamos temer. Se você morrer hoje do jeito que você está, você não tem salvação. Vai doer você dizer para ele que ele vai para o inferno, vai doer, mas fale, abre a tua boca, seja sincero. Se ele quiser ouvir, ele vai ouvir. Se ele não quiser, ele não vai ser enganado. A hora que ele chegar diante de Deus, a hora que o Senhor mostrar para ele, ele vai falar: olha aqui, ó, meu servo te mostrando o caminho, meu servo te falando aquilo que eu mandei ele falar, mas você não ouviu, você não quis ouvir. E é muito triste, irmãos, muito triste. Imagine vocês, quando Deus falou para Noé: entra na arca com a tua família. E Deus veio e fechou a porta pelo lado de fora. Hoje, a porta da salvação ainda está aberta, mas amanhã ela vai estar fechada. Hoje ainda há tempo para arrependimento. Hoje ainda há tempo para salvação, porque hoje a porta está aberta, mas amanhã o Senhor pode fechar esta porta. E aquele que estiver de fora, irmãos, infelizmente, vão perecer no fogo do inferno. Não é palavras de pastor, não são os pastores que pregam esta palavra, mas pregam aquilo que Deus coloca, e é a palavra de Deus quem diz que aquele que ouvir a minha voz, se arrepender, este será salvo, mas aquele que não ouvir, não se arrepender, será condenado. Então não é pastor que condena, mas a palavra de Deus, ela é bem clara nesse sentido. E você vai ir para o inferno se você quiser, porque hoje a porta está aberta, hoje há tempo de você se arrepender. Então aonde você estiver, abra o teu coração, deixa a luz do céu entrar, abra as portas do teu coração e convide o Senhor Jesus para entrar. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros, dos seus maus caminhos, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, peça perdão dos teus pecados, porque a palavra dele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nesta noite, o Senhor está nos mostrando que Noé entrou naquela arca. E agora, nós podemos imaginar Noé abrindo uma janela daquela arca e olhando aqueles corpos boiando próximo da arca. Imagina, irmãos, Noé olhando para aqueles corpos, e ele reconhece que ali está boiando o corpo de um vizinho dele, da mãe de um amigo, da esposa de um amigo, do filho de um amigo. E ele perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Mas ele não perdeu, ele falou. Aquelas pessoas foi que não quiseram ouvir. E agora imagine você, vendo um parente seu, um amigo seu, um amigo próximo seu, falecendo sem salvação, e você esteve junto com esta pessoa. Você participou de jantares, de festinhas, junto com esta pessoa, e você riu muito das coisas que estavam acontecendo ali, mas você não abriu a tua boca para falar do amor de Deus, para convidar esta pessoa para vir para a igreja. Você perdeu esta oportunidade. E o Senhor Jesus diz: ide pelo mundo e anuncie a minha palavra a toda criatura. Nós devemos anunciar,
Porque se ele crer, ele vai ser salvo. Se ele não crer, ele vai ser condenado. Mas nós devemos, irmãos, fazer a nossa parte. Nós não podemos nos acovardar. Nós devemos abrir a nossa boca. Nós não temos que ficar intimidados. Mas a pessoa é uma pessoa que tem um nível social acima do meu, e eu vou falar de Deus, ele vai rir. Não se preocupe. Isso não é com você. Abre a tua boca e fala, porque quando a porta se fechar, não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter branco, não vai ter negro, não vai ter gordo, não vai ter magro, não vai ter diferença. Então não se preocupe qual é a posição social que a pessoa ocupa dentro da sociedade em que nós estamos, mas fale porque Deus quer que você abra a tua boca. Deus quer te usar. Deus, Ele quer que você seja um instrumento na mão dEle. Porque nós vemos que naquela cidade não tinha ninguém que praticasse a justiça. Somente Noé, um único. E por isso ele pôde ser salvo. Ele e a família dele. Assim como diz Josué 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos abrir a nossa boca, irmãos. Vamos falar primeiro para os nossos. Mas eu não consigo pregar nem para os de fora. Como que eu vou pregar para os da minha casa? Irmãos, se vocês não sabem o que falar, comece a buscar. Comece a ler a Bíblia. Comece a pedir para Deus, para Ele falar através de você. Mas fale com amor. Fale para eles o que Deus tem preparado. E que Deus não tem prazer em ver nenhum dos filhos perdido, nenhum dos filhos sendo humilhado. Porque Ele fala que os que o Pai deu para Ele, nenhum deles se perdeu. Então, vamos chegar e vamos anunciar a palavra de forma simples. Vamos anunciar a palavra de uma forma com que a pessoa entenda perfeitamente o que está sendo falado. O Senhor, irmãos, Ele tem grande prazer em que a nossa família seja salva. Porque Ele disse, o que é preciso, senhores, para que eu seja salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus. Então nós precisamos levar a nossa família a crer que o Senhor Jesus, Ele existe, Ele vive e Ele faz o impossível acontecer. As pessoas, irmãos, estão vivendo hoje de forma como vivia naquela época. Não tem diferença nenhuma hoje. Nós estamos vendo como que está a humanidade hoje, afastada de Deus. Aqui, olhamos aqui para nós, não precisamos ir longe. Lembro-me quando eu me converti, comento sempre com o pastor Claudinei Geraldo, como era para você entrar dentro da igreja. Você tinha que chegar cedo, senão você não conseguia o lugar onde você estava acostumado a ficar. E muitas vezes ficava em pé. Para aplaudir o Senhor era colado, porque as pessoas tinham amor, as pessoas buscavam a Deus. E hoje nós estamos vendo que as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão precisando demais de Deus, estão precisando de um milagre na vida deles, mas não querem saber de Deus. Querem sim o milagre, mas não querem o abençoador. As pessoas hoje, elas estão afastadas de Deus, mas convida para uma festa, convida para um auê para você ver, estão todos dispostos. E quantos que poderiam estar hoje aqui conosco e não estão, mas estão provavelmente em qualquer outro lugar
menos ouvindo a pregação online. Estão em qualquer outro lugar. Muitos chegam a dizer: pastor, eu não fui no culto porque passou a hora, eu perdi a hora. Olha só, irmãos, é um compromisso que você tem com você mesmo, para com Deus. É um dia que você tem que esquecer tudo naquele horário. Você tem que se programar para que naquele horário você possa estar ali na casa de Deus. E que você tire um tempo antes para falar com Ele, para dizer: Senhor, estou indo para a Tua casa, eu preciso de Ti, e eu vou porque eu sei que o Senhor tem algo para mim. Agora, nós não podemos convidar as pessoas que não são convertidas para virem à igreja, porque Deus vai abrir uma porta do trabalho para ele. Vai lá na igreja porque lá os pastores vão orar e você vai ser curado. Vai lá que lá você vai receber uma bênção. Não, irmãos. Ele vai vir simplesmente em busca do milagre. Mas nós temos que convidá-los para vir, para ouvir o que Deus tem para falar para eles. Vamos lá que você vai ouvir Deus falar ao teu coração. Vamos lá porque Deus vai te tocar e você vai se arrepender e você vai ser salvo. Lá você vai ter um encontro com Deus. Você não vai precisar ficar buscando de igreja em igreja bênção. O Senhor, Ele vai fazer com que elas te procurem, porque você entregou a sua vida a Ele, porque você deixou as coisas do mundo para estar na presença dEle, para fazer a vontade dEle. Então, irmãos, naquele dia em que a porta se fechou, as coisas ali acabaram. O Senhor Jesus, Ele nos garante que a volta dEle vai ser exatamente assim. E que as pessoas hoje que estão buscando tão somente nesta vida irão perecer. Ele garante para nós, irmãos, que no dia em que nós nos dispormos a ouvir a voz dEle, as coisas elas irão fluir de uma forma diferente para nós. Agora, nós precisamos estar preparados para levar até os nossos, Deus abençoe, até os nossos a palavra de Deus, porque o dia nós não sabemos, a hora nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Ele sabe o momento de cada coisa acontecer nas nossas vidas. E hoje, você está aqui, não como convidado, você está aqui porque o Senhor te trouxe. E Ele trouxe você aqui nesta noite, que é para que você ouvisse esta palavra, para que você deixe de ser negligente dentro da tua casa. E se esse teu irmão, se esse teu parente não quiser ir mais à tua casa, ele não vá. Mas quando ele for, você fale o que o Senhor tocar no teu coração. Olha, o Senhor está dizendo hoje, e está me mandando eu te fazer um convite. E esse convite vem da parte do Senhor, não é meu. Porque nós convidamos as pessoas, nós chamamos as pessoas, e elas dizem não para nós. Mas quando é Deus que chama, eles não conseguem falar não. Eu falo isso por mim, porque quantas e quantas e quantas não foram as vezes que a minha esposa dizia: vamos para a igreja. E eu falava: vai você precisa de igreja. Eu não, eu vou para o bar. Mas o dia em que o Senhor falou: opa, vem, sou eu quem estou te chamando, eu não pude resistir. Imediatamente eu entrei por aquela porta. E já se faz praticamente 25 anos que eu estou na presença do Senhor
E o Senhor tem, a cada dia mais, me mostrado o quão fraco eu sou e o quanto eu preciso dele. E por isso é que eu estou aqui nesta noite, porque eu me curvo diante dele e digo: Senhor, faz em mim o teu querer. Eu sou fraco, mas a tua palavra me diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Que o Senhor me faz forte, que o Senhor me faz vencedor. E o Senhor diz para mim: abra a tua boca e eu abro. E eu não deixo passar a oportunidade. Seja para os meus, seja onde for. O Senhor mandou, eu executo. Por quê? Porque Ele sabe o que a pessoa precisa. Muitas vezes nós deixamos passar uma oportunidade e logo na sequência nós ouvimos falar que aquela pessoa perdeu a salvação. Por quê? Porque nós não falamos do amor de Deus. Aquela pessoa tirou a sua vida, aquela pessoa foi atropelada, aquela pessoa morreu de qualquer enfermidade e nós tivemos a oportunidade e não falamos. Então, irmãos, a partir desse momento, não perca a oportunidade. A porta abriu, entra com a palavra. Não somente para os nossos, mas para os de fora também. E eu quero voltar a falar sobre a arca, porque a palavra diz que a arca era uma grande embarcação. E aquela arca foi feita naquela medida, segundo os moldes do Senhor, não para abrigar somente um casal de cada tipo de animal puro e impuro e a família de Noé, mas tinha espaço para o compartimento, para guardar o alimento e tudo aquilo que eles iam precisar durante aquele tempo em que as águas estariam cobrindo a terra, mas tinha espaço também para outras pessoas se tivessem se convertido, se tivessem ouvido a voz de Noé quando pregava a palavra. Então, a arca, a igreja, tem espaço também para outros, além dos nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, enfim, para todos aqueles que estiverem próximos de nós. Não precisa ser íntimo não, irmãos. Colega de trabalho, na escola, aonde você tiver contato com alguém, pode convidar, porque a arca comporta. E nós vemos ali que a palavra diz que ela ficou, metade dela, submersa nas águas. Ela estava bem pesada, mas ainda tinha muito espaço, e tem espaço para muito mais. E nós queremos que quando o Senhor voltar, nós possamos estar dentro desta arca, porque esta arca, irmãos, é o que Deus tem preparado para nós. Ali nós vamos estar seguros, porque Ele disse para Noé: passa o betume por dentro e por fora, para que não entre água, para que não haja infiltração. Então, dentro da arca, nós estaremos seguros. Só o Senhor, Ele pode, irmãos. E Ele quer que nós sejamos esses instrumentos para que o nome dEle seja glorificado. Então, vamos falar do amor de Deus. Não vamos nos envergonhar. E vamos estar sempre atentos, sempre vigiando nas nossas vidas, para que nós também não venhamos a boiar nessas águas da inundação, assim como foram aqueles que tiveram a oportunidade e não aproveitaram. Hoje nós estamos na presença do Senhor e vamos pedir para que Ele nos conserve firmes e fortes até a volta do Filho dEle, o nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Palmas para Jesus. É difícil, nos dias de hoje, nos mantermos fiéis, porque as tentações são muitas as facilidades
que o mundo nos oferece hoje. Mas hoje para nós ainda é muito mais fácil que naquele tempo de Noé. Porque hoje nós temos mais pessoas, além de você e eu, que propaga o amor de Deus. E naquela época não, era só Noé. Todos os demais o consideravam como louco, porque ele era o único que cria naquele Deus. Não tinha mais ninguém. Então hoje para nós é muito mais fácil, que quando nós estivermos em dificuldade, quando nós estivermos numa prova, numa luta difícil, nós podemos conversar com os outros irmãos e dizer: irmão, olha, me ajuda em oração, porque está assim, e assim, e nós vamos nos ajudando. Mas naquela época não, era só ele e Deus. E hoje Deus nos diz que Ele está conosco, mas que nós temos muito mais facilidades de nos mantermos firmes do que Noé. E assim mesmo ele se manteve firme, fiel e temente a Deus. Então vamos também, irmãos, nos esforçarmos para nos mantermos fiéis até a volta de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, por mais esta noite, Pai, por mais esta palavra, onde eu creio, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações, nos ensinando, Pai, a respeito de que a porta da salvação ainda está aberta, Pai. E todo aquele que entrar, Senhor, sairá e achará pastagem, porque a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira, Pai. E eu quero te agradecer, ó Deus, por poder nesta noite, mais uma vez, ser este canal de bênção nas Tuas mãos, Pai, ser esse instrumento na Tua obra, Pai. Quero abençoar também, ó Deus, a vida de cada filho Teu aqui presente nesta noite. Eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor toque em cada um deles, ó Pai, que o Senhor renove as forças, ó Pai, de cada filho Teu, que o Senhor aumente a fé, Pai, no coração de cada um deles, ó Pai. E onde eles entrarem, Senhor Jesus, que toda a timidez caia por terra e eles possam sim, ó Deus, abrir a boca, e a Tua palavra diz que o Senhor os encherá, Pai. Então encha-os, ó Deus, para que toda a timidez caia por terra e eles façam a Tua vontade e o Teu nome, Pai, seja anunciado, Pai, e a Tua palavra, Pai, seja levada para todas as pessoas, como diz na Tua palavra, Pai, que toda criatura, Senhor, venha ter conhecimento de Ti, porque nós sabemos, ó Pai, que nos nossos dias, ó Deus, o tempo do Senhor se abrevia, Pai. Nós sabemos que o Senhor está bem próximo, ó Pai, e nós queremos, ó Deus, ser, Pai, anunciantes da Tua palavra. Nós queremos fazer parte fielmente do ID, Pai, e anunciar a Tua palavra, Senhor. Que cada filho aqui presente nesta noite, Pai, seja um instrumento, Pai, seja um canal de bênção, Pai, dentro do seu lar, Pai, levando a Tua palavra para os seus familiares, ó Deus, e que haja conversão, Senhor Jesus, nesses lares, ó Pai, que haja, Senhor Jesus, cura e libertação para a glória Tua, Pai. Eu oro e agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.